Como eu sempre digo, eu não tenho nada para te oferecer, mas o Senhor Jesus tem. Amém. Abra sua Bíblia nesta noite no livro de 1 Coríntios, capítulo 15. E eu não posso falar de mim mesmo, porque a Bíblia diz que todos pecamos e todos fomos destituídos da glória de Deus. E a Bíblia fala que se alguém disser que não tem pecado, está chamando Deus de mentiroso, porque Deus sabe que nós pecamos. Por pensamento, por palavra, por obra, por atitude, nós pecamos. Mas graças a Deus que nos dá a vitória. Ele é fiel para sempre nos dar a vitória. E tem tido paciência para conosco, não querendo que ninguém se perca, mas que todos cheguem à salvação plena. Glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. 1 Coríntios capítulo 15 e versículo 30. E depois 2 Coríntios capítulo 11 também. Nós vamos ler o primeiro versículo, 1 Coríntios capítulo 11, versículo 30. Porque estamos nós também a toda hora em perigo. Porque a toda hora estamos em perigo. E também 2 Coríntios capítulo 11 e versículo 3 dizendo: mas temo que assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, fala comigo, astúcia da serpente, a maldade, a esperteza, a astúcia da serpente, mas temo que assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentimentos e se apartem da simplicidade do que é em Cristo. Da simplicidade do que é em Cristo. Amém? Também nesta noite, livro de Gênesis. Estou olhando bastante versículo, mas ele vai fazer uma conexão. Livro de Gênesis, capítulo 2. E versículo 1 assim, diz assim a palavra do Senhor: assim os céus e a terra, todo o seu exército foram acabados. E havendo Deus acabado no dia 7 com a sua obra que tinha feito, descansou no sétimo dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus no sétimo dia e o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra que Deus criara. No verso 4: estas são as origens dos céus e da terra, quando foram criadas, no dia que o Senhor Deus fez a terra e os céus. Diga assim: no dia que o Senhor Deus fez o céu e a terra. No dia que o Senhor Deus fez o céu e a terra. Presta atenção nessa palavra: no dia que o Senhor Deus fez o céu e a terra. Veja bem que aqui não está dizendo que Deus está fazendo o paraíso, Deus está fazendo o céu e a terra. Amém? Deus só fez o paraíso depois que fez o homem. Amém? Posso entrar nessa noite na presença do Senhor? Graças a Deus que nos dá a vitória nesta noite. A palavra de Deus, ela precisa de revelação. Amém? Queria agradecer a presença de cada irmão, de cada irmã aqui nesta noite. E que o Espírito Santo do Senhor, o Criador, possa falar contigo nesta noite de uma maneira muito especial. Nos primeiros versículos que nós lemos, nós vemos Paulo dizendo assim que ele está sempre em perigo. O apóstolo Paulo, mesmo sendo um dos principais evangelistas, principais pregadores do Evangelho do Senhor Jesus, o pregador que pregava constantemente sobre a cruz, o pregador que pregava constantemente sobre o batismo nas águas em nome do Senhor Jesus, ele dizia deste Evangelho e da simplicidade que há nesse Evangelho. Deus não quer escravos. Deus não quer escravos. Deus quer filhos. Deus quer filhos que o obedeçam por amor, porque a Bíblia diz que Deus é amor. Então, eu sirvo a Deus. Não, você não é escravo de Deus. Você serve a Deus em espírito e em verdade. O Senhor Jesus disse
chegou a hora em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Então Paulo fala desse evangelho simples, do arrependimento, do batismo nas águas do Senhor Jesus, do batismo do Espírito Santo, coisa simples. Não é aqui, nesta noite, um curso de teologia, porque o curso de teologia já não é simples. Mas Paulo fala de uma preocupação com as teologias. Porque ele fala que eu temo que assim como a serpente enganou Eva lá no paraíso, de alguma maneira os entendimentos de vocês sejam atrapalhados e vocês abandonem a simplicidade que há no Evangelho do Senhor Jesus. Então muitas pessoas, porque tem um canudo de teologia ou coisa assim, mas acaba deixando a simplicidade do Evangelho. É verdade. E acaba não entrando no céu e impedindo que outras pessoas entrem no céu. Porque a salvação se baseia só em 4 passos: se arrepender, ser batizado nas águas do Senhor Jesus, ter o mesmo Espírito de Deus e viver em amor. E participar da Santa Ceia, né? Claro, participar da comunhão com a igreja, que é a coisa espiritual. Mas essa grande confusão que está havendo no mundo hoje aconteceu justamente quando Deus fez os céus e a terra. Porque a Bíblia vem falando que o Senhor fez tudo, o seu exército que Ele criou. Deus criou o sol, as estrelas, né? Deus criou os peixes, as aves do céu. E diz assim que, no verso 4, Deus começou a fazer a formação do jardim. Depois de Deus fazer a terra, então Deus começa a preparar um jardim dentro da terra, um lugar mais especial. Por quê? Então Deus pega e cria todas as coisas. Glória a Deus, aleluia. Mas quando Deus cria todas as coisas, a terra ficou muito linda. Quem acha que a terra é bonita? Levanta a mão. Quem acha que a terra é maravilhosa? É tão gostoso ver as cataratas, ver o sol, a lua, as estrelas. Toda a criação de Deus é linda. Grande Deus. E quando Deus fez essa criação, assim como os irmãos estão aplaudindo agora, os anjos de Deus também aplaudiram. Graças a Deus. Aplaudiram quando viu o sol. Glória a Deus. Começou a iluminar a terra. O mar encheu de água. Glória a Deus, aleluia. As plantas nasceram, as frutas cresceram. Oh, Pai amado. E assim a terra foi formada. Mas não havia ainda sido escolhido um rei para governar a terra. Aleluia. E quem pensa em ser um rei? Glória a Deus, aleluia. Um dos anjos, Lúcifer. Ele fala assim: com certeza, olha que sol bonito, com certeza eu sou um anjo muito especial. Eu vou governar a terra, vou reinar sobre a terra. E com certeza, o Senhor Deus Criador, que me fez bonito assim, vai me colocar para governar a terra. Mas o plano de Deus não era esse. O plano de Deus era fazer o homem do pó da terra e colocar o homem para reinar sobre a terra. Ei, Jesus. Glória a Deus, aleluia. Então Deus faz o homem a sua imagem e semelhança. Deus sopra no homem o seu espírito de amor, para através de Deus governar a terra através do homem, através do seu espírito, através da sua inspiração. E Deus fala para Adão, diz o Senhor Deus ao homem, dizendo: olha, de tudo que existe, você pode aproveitar à vontade.
de todos os seres que existem. Você pode ter comunhão com todos os animais, todos os anjos, mas há um anjo, há uma árvore no meio do jardim, e ela é a árvore do conhecimento do bem e do mal. Dessa vocês não devem se alimentar. Desse ser que está no meio do jardim, vocês não devem se alimentar. Porque o Evangelho também é alimento. A palavra de Deus é alimento. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Quem crê que a palavra de Deus é alimento? Amém. Se a palavra de Deus é alimento, a palavra do diabo é o quê? Presta atenção. Se Deus manda o homem se alimentar de tudo que há na terra, mas menos daquela árvore, Deus manda o homem ouvir todo mundo, mas menos Lúcifer. Porque Lúcifer já estava declarando rebelião contra Deus. Ele não aceitou quando o Senhor Deus fez o homem. E levantou o homem e diz: homem, governe sobre a terra. Glória a Deus, aleluia. Ele não aceitou, e ele se rebelou contra Deus, e ele começou a querer tomar o lugar do homem, querer reinar sobre o homem. E ele chega para Eva, Deus que cria Eva através do homem, tira do corpo do homem, sai a mulher, e o homem passa para a mulher: olha, nós podemos fazer qualquer coisa, só não podemos ouvir Lúcifer. Nós não podemos ouvir, nós não podemos se alimentar da árvore do conhecimento do bem e do mal. Nós não podemos se alimentar de qualquer evangelho. Nós não podemos se alimentar de qualquer palavra. Tem que ser a verdadeira doutrina do Senhor. Tem que ser o verdadeiro ensinamento de Deus, o verdadeiro Espírito Santo da verdade. Não podemos permitir que o mundo, que a grande Babilônia, que a grande confusões que está criada sobre a terra, com outros batismos, outras doutrinas, conhecimento do bem e do mal. Oh, glória a Deus, aleluia. E assim como o Senhor então criou o homem, Lúcifer, então Adão fala para a mulher: olha, nós não podemos ter comunhão com Lúcifer. Nós não podemos ouvir, nós não podemos se alimentar das coisas de Deus. E estava tudo bem, porque o homem estava vencendo. E ela está participando no jardim, ela está andando no jardim, e Lúcifer fala para ela: por que Deus não quer que vocês me ouçam? É porque Deus sabe que se vocês me ouvirem, vocês vão ser igual a Deus, e até melhor do que Deus. Vocês vão até dizer que Deus não existe, se vocês crerem em mim. E Eva ouviu e se alimentou daquela palavra. E Eva o que fez? Ela passou para Adão. Adão, olha, a árvore do conhecimento do bem e do mal, ela me falou que se nós ouvirmos a doutrina dela, nós vamos ser igual a Deus, conhecedores do bem e do mal. E Adão falou: é mesmo. E quando Adão falou: é mesmo, que ele olhou para Eva e viu que Eva estava nua, e ele olhou para ele e viu que estava nua, e ele começou a perceber que a doutrina de Satã, que a doutrina de Lúcifer começou a entrar na sua vida. E Deus visitava o homem todos os dias, na viração do dia o Senhor visitava o homem. E quando Deus veio visitar o homem, que Adão podia ver o homem face a face, Deus podia ver o homem podia ver Deus face a face. Então Deus veio na viração do dia e o homem está escondido. O homem não consegue ficar na presença de Deus sem se esconder. Ele se esconde.
E Deus pergunta a Adão: onde você está? E ele sai lá de trás da árvore, de onde estava escondido, e diz: Senhor, estou aqui, ouvi a tua voz, eu temi, porque eu já descobri que estava nu. Ele saiu da simplicidade do Evangelho de Deus. Ele saiu da graça do Senhor. Ele saiu da palavra do Senhor Deus para ouvir a palavra da árvore do conhecimento do bem e do mal. E Deus disse: você comeu da árvore que eu falei para você não comer? Senhor, não foi bem eu, foi a mulher. Mulher, foi você? Não, Senhor, foi a serpente que me enganou e eu comi. Então a culpa é de quem? Mulher. São 3 seres envolvidos, 3 seres, um enganando e 2 sendo enganados. Na verdade, Adão não foi enganado, porque Adão ouviu da voz do próprio Deus, frente a frente com Deus. Mas Eva foi enganada porque Eva não ouviu da boca do próprio Deus. Aleluia. E agora está um desafio aqui, porque é um problema a ser resolvido, porque o pecado, eles estão passando, eles estão assinando para Satanás governar a terra. Deus falou para eles: você, Adão, vai governar a terra. Mas quando eles ouvem e se rebelam contra Deus, eles dizem: Deus, você está fora do jogo, dá licença que eu e o Lúcio vamos governar. Deus falou: tá bom, Adão, então fazemos o seguinte: serpente, você vai andar pelos buracos. Você que a partir de agora você vai dar a luz com dor. E Deus olhou para Adão, e Deus queria amaldiçoar Adão. E Deus falou: não, Adão, você não pode amaldiçoar, eu vou amaldiçoar a terra, por causa de que a terra está amaldiçoada, porque você entregou o reino a Satanás. E agora a terra vai dar muito trabalho para você. Você vai ter que suar agora para vencer, porque eu tinha te dado tudo de mão beijada. Mas deixa eu te fazer uma promessa: vai nascer um filho da mulher que vai pisar na cabeça desse Satanás, na cabeça dessa árvore, desse demônio que assumiu a terra, assumiu o governo da terra. Glória a Deus, aleluia. Então Adão é expulso do paraíso e Deus coloca querubim com espada de fogo lá, e Adão, não contente, não queria ter saído daquela presença, porque ele estava ali no melhor lugar que a terra podia haver. Quando ele tenta voltar, o anjo fala: não, Adão, você não pode mais entrar aqui. Você não é mais santo como nós. Você não pode mais entrar no paraíso, esse lugar especial. Adão, você não pode entrar na Nova Jerusalém. Você não pode entrar na Jerusalém celestial. Mas em João 1:1 diz assim: no princípio era o Verbo. Glória. O Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Glória. Essa palavra traduzida do hebraico diz assim: no princípio Deus tinha um plano. O plano estava com Deus, o plano era Deus. E em João 1,14 diz que o plano se fez carne e habitou entre nós. E ele veio para pisar na cabeça da serpente, e para retornar o reino a Deus, para retornar o governo a Deus, ao Senhor. Glória a Deus, aleluia. Porque Satanás tinha comprado, através do engano, eles assinaram uma duplicata, condenando toda a humanidade. Mas Deus promete lá no jardim: Adão, daqui 5 dias e meio,
eu vou me fazer homem como você, e vou derramar o meu sangue numa cruz, e você poderá voltar ao paraíso. Glória a Deus, aleluia. E aquela promessa de Deus ficou lá. Aquela mesma voz que falou ali no batismo de Jesus: tu és meu, Graças a Deus. este é meu filho amado em que me compraste. Aquela mesma voz que falou na eternidade: este é o meu filho amado. Aquela mesma voz tinha falado lá no paraíso há 5.500 anos atrás. É verdade, Senhor. Adão, daqui 5 dias e meio eu vou me tornar carne como você. Aleluia. Eu vou derramar o meu sangue para você, e você vai poder voltar ao paraíso. Amém, Jesus. Glória a Deus, aleluia. Eu quero se fez carne. É verdade. Um dia para Deus é como 1000 anos. 5 dias e meio são 5.500 anos. Passados 5.500 anos, o profeta Isaías profetizou que o povo que estava em trevas viu uma grande luz. E o Senhor Jesus voltando para reinar, Glória a Deus. para dizer lá na cruz: está consumado. A retomada da terra está consumada. A volta do homem ao paraíso. E a primeira coisa que Deus faz começar. Aleluia, Jesus. Louvado seja teu nome, Senhor Jesus. O Senhor Jesus está ali, Louvado seja. pendurado na cruz. Um homem ali na cruz mesmo olha para ele e fala assim: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E ele fala: hoje mesmo estarás no paraíso. E daí a pouquinho ele fala: está consumado, está revogado. Diz Paulo que era uma célula que era contra nós, aquela célula foi revogada, foi perdoada. Graças a Deus. E o Senhor Jesus agora chega para os seus 12 discípulos e fala assim: agora vocês vão, fale dessa novidade. Diga que toda a terra pode ser perdoada. Aleluia. Diga para todos: vamos, prega o Evangelho. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Mas eu já fiz a minha parte, diz o Senhor. Glória a Deus, aleluia. E agora a Bíblia diz assim: se nós tivermos comunhão uns com os outros, o sangue do nosso Senhor Jesus Amém. nos perdoa todos os pecados. Oh, grande Deus. E o Senhor veio profetizando em Isaías, dizendo que ainda que o pecado de vocês seja vermelho como escarlate, ficará mais alvo que a neve. Vocês vão ser embranquecidos, aleluia. E João viu uma multidão de vestes brancas, aleluia. E ele perguntou: quem são esses? Depois são que lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro. Glória a Aleluia. Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. O Senhor Jesus é o segundo Adão. O Senhor Jesus é o segundo Adão. Ele resgatou o paraíso. E ele falou: agora vocês vão receber o Espírito de Deus. Fiquem em Jerusalém. Mas agora Paulo está dizendo: mas eu temo que a serpente volte a atacar e tire vocês de novo do paraíso. E Paulo falou: nós estamos correndo perigo. A nossa salvação conquistada por Jesus corre perigo. Porque a nossa luta não é contra a carne, contra sangue, mas contra principados e potestades que estão no ar. Amém, Jesus. Mas lá em 1 Coríntios capítulo 15 diz que o Senhor Jesus, quando ele colocar todos os seus inimigos debaixo dos seus pés, então ele vai bradar que o inimigo não vai ter mais poder. Amém, Jesus. Graças E a diz Deus. que Aleluia. ele vai ser lançado lá do fogo Amém. para sempre. Aleluia. Glória a Deus, mas a igreja do Senhor, Graças a Deus. ela tem a chance Obrigado, Deus. de não ser escrava de Deus. Mas a Bíblia diz lá em João mesmo 1:12: e todos quantos creram no nome do Senhor Jesus se tornaram filhos de Deus. E se sois filhos, sois herdeiros do paraíso, sois herdeiros da vida eterna. Está entendendo a mensagem dessa noite? Irmão, eu não queria trazer a palavra de Deus essa noite, pastor, o cara insistiu comigo. Eu não sabia o que falar. Eu falei: Senhor, se o Senhor não revelar a sua palavra, Amém,
eu não tenho o que falar. E não tenho mesmo. Mas é maravilhoso, irmão, saber que a palavra de Deus é revelada aos pequeninos e ocupada aos sábios e entendidos. Se você pensa que você tem uma arqueologia, uma teologia, talvez você vai achar loucura essa palavra. Mas se você tem um amor a esse Deus, você vai amar essa palavra. E vai entender que Deus já te amou e sempre te amará. Amém, Jesus. Obrigado, Jesus. Para concluir nessa noite, não podemos rejeitar uma tão grande salvação na nossa vida. Jamais devemos abandonar esse Deus tão amoroso, que nós só conseguimos vê-lo quando fechamos o olho material. Então conseguimos vê-lo através do olho da fé.